Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste sábado, dia 27 de julho, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Mateus 13, versículo 25. Jesus contou uma parábola para ensinar a gente a ser paciente, tolerante e deixar o julgamento para Deus. E certamente também para a gente ficar mais atento com o que nós estamos fazendo com a nossa plantação. Ele contou a parábola do joio e do trigo. Um homem semeou boa semente de trigo em seu campo. De noite veio o inimigo e semeou o joio. Cresceram juntos, trigo e joio. Quando começaram a aparecer as espigas, notou-se que no meio do trigo havia o joio. Os empregados queriam arrancá-lo, mas o homem não deixou. Poderiam confundir trigo com joio. Deixassem chegar o tempo da colheita. Aí sim, arrancariam primeiro o joio e tocariam fogo nele. O trigo não, o trigo iria para o celeiro. Jesus, à parte em casa com os discípulos, deu uma explicação dessa parábola. O homem que semeou a boa semente é ele mesmo, o mestre. O trigo são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. No fim dos tempos, os anjos farão a ceifa. E cada um terá o seu destino, os maus para o fogo eterno, os justos para a glória. Você conhece um pé de trigo? O trigo é como um capim crescido com espigas. Quando chega o tempo da colheita, fica tudo amarelinho. Espigas bonitas, os grãos todos arrumadinhos, tudo bem certinho. É bonito de se ver. O trigo era a base alimentar do povo do tempo de Jesus. Com ele faziam o pão em casa. Mas e o joio? O joio você nunca viu. O joio é uma erva daninha, também chamada de cisânia, que dá no meio dos cereais, como o trigo. Ele é bem parecido com o trigo. Só quando começa a dar espigas é que se nota a diferença. Umas espigas com os grãos desengonçados, uns grãozinhos pretos tóxicos. As feiosas espigas ficam logo pendidas para um lado. E tem outro detalhe que os diferencia. O trigo tem raízes não muito profundas, é fácil arrancá-lo. Já o joio tem raízes rasteiras que se entrelaçam nas raízes do trigo. Na história de Jesus, o homem achou melhor não arrancar o joio. O melhor seria aguardar a colheita. Arrancando o joio, iria se prejudicar o trigo, claro, porque as suas raízes se misturam com as do trigo. Seria prejuízo para o desenvolvimento da espiga do trigo. A grande lição da parábola é a tolerância. Vivemos nesse mundo junto com todo mundo. Não podemos viver separados. A oração de Jesus, na última ceia, dizia: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Trata-se de convivermos com respeito e tolerância com todos. Não quer dizer que aplaudimos o mal, não. Trabalhamos para que todos se consertem. Todos precisam ter essa chance. Temos que ser pacientes, como Deus é paciente. Somos trigo, convivemos com o joio, mas todo cuidado é pouco para não nos tornarmos também joio, permitindo que o mal nos influencie e nos faça a sua imagem. O joio e o trigo se conhecem pelas espigas, pelos frutos. O fruto é que nos diz se é trigo e se vai dar um bom pão. Ou se é joio, está só sugando a terra e atrapalhando o desenvolvimento do trigo.
Vamos guardar a mensagem. Os fariseus bem que queriam viver separados das outras pessoas, a quem eles chamavam de pecadores. Mas Jesus agiu de maneira diferente. Procurava estar com todos, mesmo com aqueles que a sociedade discriminava. Nós vivemos misturados, joio e trigo. O joio não vai ter um bom final, mas o trigo tem que ter cuidado para não se deixar assimilar pelo joio e tornar-se estéril ou dar frutos venenosos como ele. Pelo contrário, o trigo precisa trabalhar para ajudar na conversão do joio. A parábola do joio e do trigo é um belo ensinamento sobre a tolerância, a convivência, mas também sobre a vigilância. Não deixar que o inimigo semeie o joio na nossa plantação. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Mateus 13, versículo 25. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste a rezar no Pai Nosso, livrai-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, a estar vigilantes para que o inimigo não semeie joio na nossa plantação de trigo, na nossa família, na nossa comunidade. Ensina-nos a conviver com quem é joio, sem excluí-lo, mas sem imitá-lo, ou deixar-nos cooptar pela desonestidade, pela infidelidade, por suas más ações. Antes, sejamos capazes de ajudá-los a se transformarem em trigo, antes que chegue o dia final da colheita. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê saúde e paz. Amém. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Hoje, reze pelos seus avós, vivos ou falecidos. Deus conhece as necessidades deles. Pai, em tuas mãos, a minha vida. Pai, em tuas mãos, a minha vida. Eu ando hoje em teus caminhos, mas desde sempre estás comigo. Me acompanhas com o teu amor. Em tuas mãos ponho os meus dias, o meu futuro em garantia. A minha vida está em tuas mãos. Nada vai nos separar do teu amor. Nem o mal que me circunda, nem mesmo a dor, nem o brilho desse mundo, nem o dia do infortúnio. Nada vai nos separar. Em tuas mãos, a minha vida. Pai, em tuas mãos, a minha vida. Talvez você já esteja identificando algum joio na sua plantação. Que tal rezar por ele,
para que se converta enquanto é tempo. Até amanhã, se Deus quiser.